Essa é a história de como o governo americano acreditou em uma falsa ciência e terminou por engordar o mundo inteiro. Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 26 de setembro de 1955, o então presidente americano Eisenhower sofreu um ataque cardíaco. No mesmo dia, o mercado de ações caiu 6%, perdendo 14 bilhões de dólares. Esse foi, sem dúvida, o pior dia desde a Segunda Guerra Mundial. Apesar de ser presidente dos Estados Unidos e tendo acesso aos melhores médicos do mundo, ainda assim, Eisenhower estava vulnerável a doenças cardíacas. Entra em cena Ancel Keys, um bioquímico do Laboratório de Ciências, Fisiologia, Higiene e Exercícios da atual Universidade de Minnesota. Homens com uma idade mediana, aparentemente saudáveis, estão caindo mortos, disse ele. Keys focou seus esforços na nova praga americana, como ele mesmo chamava. Keys estava particularmente intrigado com a quantidade de relatos de executivos que, aparentemente saudáveis, estavam falecendo por problemas relacionados ao coração. Era o estresse do trabalho ou poderia ter algo mais? Já era conhecido desde meados dos anos 1940 que artérias bloqueadas causavam ataques cardíacos, mas ninguém entendia a origem do bloqueio dessas artérias. Keys iniciou um robusto estudo que iria acompanhar executivos aparentemente saudáveis por vários anos, comparando as características daqueles que tiveram para aqueles que não tiveram complicações cardíacas. Acompanhamentos anuais, questionários, análise de hábitos desses executivos passaram a ser uma importante rotina para esse estudo. Assim como qualquer tese científica deve ser feita, Keys havia levantado uma hipótese e saiu em busca de avaliar se aquela hipótese estava correta ou errada. Sua hipótese era bastante simples. O que poderia estar causando o bloqueio dos vasos sanguíneos? O consumo de gordura. Afinal de contas, estamos falando nos Estados Unidos e o café da manhã americano na época era ovos na manteiga com bacon. Keys sabia que sua amostra não era representativa o bastante, afinal todos os membros tinham perfis muito semelhantes. Homens, executivos de alto escalão nas empresas, idade mais avançada, alta renda, volume de trabalho muito alto e etc. Keys sabia que se quisesse provar a sua hipótese no meio científico, seria necessário um estudo muito mais completo com pessoas de todo o mundo, diferentes culturas, hábitos, renda e etc. Keys então selecionou países para sua análise. O Japão, por ser o país com menor índice de gordura saturada na alimentação no mundo, os países do Mediterrâneo que tratavam a carne e o peixe como um acompanhamento, não como parte principal da refeição, que era composta por massas, pães, acompanhamento de azeite de oliva. A Finlândia, que por outro lado seus residentes eram conhecidos por colocar manteiga até no queijo. Finalmente, em 1978, Ancel Keys publicou seu trabalho que demonstrava exatamente essa hipótese, aquela que ficou conhecida como The Seven Countries Study, ou o estudo dos 7 países. Mostrava uma clara correlação entre consumo de gordura e os níveis altos de doenças ligadas ao coração. O estudo concluiu que pessoas que consomem altos níveis de gordura, especificamente gordura saturada, tinham altos níveis de colesterol e, consequentemente, maior chance de ataque cardíaco, o que implica que, se você reduzir o seu consumo de gordura, diminui as suas chances de você ter um ataque cardíaco. Keys ganhou muita fama, foi até capa da revista Time. Havia um pequeno problema, porém. Keys havia coletado informações de 22 países diferentes, mas no estudo final considerou apenas os 7 países que, na prática, corroboravam a sua tese. Havia problemas para todos os lados. Países como a Holanda e a Noruega, que têm um alto consumo de gordura saturada, mas têm baixos índices de problemas cardíacos, foram tirados da lista. Se o estudo considerasse todos os 22 países, o que apontava era algo bem claro: não havia relação entre consumo de gordura e aumento de colesterol e mortes por doenças cardíacas. A hipótese dele tinha sido destruída pelo próprio estudo. O que ele fez é algo que, infelizmente, não é incomum em pesquisas, o chamado cherry picking, ou colheita de cerejas. Ele tinha vários dados, queria comprovar sua hipótese inicial, então escolheu cuidadosamente os dados que comprovam ela, relegando os demais a problemas na coleta de dados, pontos fora da curva, outliers,
e assim tentando proteger a sua hipótese. Em resumo, o estudo divulgado, que fez um sucesso tremendo na época, era totalmente tendencioso. Mas a ciência funciona bem. Felizmente, não existe consenso em ciência. Logo no início, vários cientistas alegaram que a amostra era muito pequena para uma conclusão dessa magnitude, que o procedimento precisava ser revisado e replicado por outros cientistas para garantir tal conclusão. Infelizmente, uma vez que essa tese ganhou a mídia, se tornou quase um dogma absoluto. Cientistas que criticavam o estudo imediatamente eram calados com a prerrogativa de que pessoas estão morrendo do coração e você tá aí implicando com os números, ou existem vários benefícios e nenhum risco em adotar essa maneira nova de se alimentar. Em 1973, a American Heart Association, ou AHA, ou Sociedade Americana do Coração, informou que deveria haver um limite no consumo de gordura saturada em 10%. Em 1977, o governo americano adotou isso como regra de alimentação para escolas públicas, para o exército, para pacientes de hospitais e outros, até mesmo como alimentamos o nosso gado. De onde vieram esses 10%? Não veio de nenhum estudo científico, era apenas uma primeira estimativa. Em 1980, o governo americano divulgou pela primeira vez o Dietary Guidelines for Americans. Tratava-se de um guia-resumo sobre como os americanos deveriam se alimentar. Nessa lista havia todo tipo de hábito que você poderia adotar para um estilo de vida mais saudável. O azeite de oliva por óleo processado como óleo de milho, o leite tradicional pelo leite low fat, iogurte low fat isso, low fat aquilo e assim por diante. Os americanos também passaram a comer mais grãos saudáveis ao coração, pão, massa, sucrilhos, etc., enquanto o consumo de grãos refinados, carboidratos que se convertem em açúcar no seu corpo, aumentou significativamente. O consumo total de calorias também aumentou muito. Isso aconteceu porque a indústria alimentícia resolveu usar isso como uma vantagem. Eles reduziram a quantidade de gordura nos alimentos e aumentaram a quantidade de açúcar. Alimentos com alto nível de açúcar ativam um mecanismo de recompensa rápida no nosso cérebro, faz com que queiramos comer mais deles. Era tudo que os fabricantes precisavam. Os Estados Unidos, sendo os Estados Unidos, tendo conduzido um estudo tão supostamente robusto, influenciaram o mundo todo a adotar as mesmas diretrizes definidas por Kiss. Em pouco tempo, prateleiras de supermercado de todo o mundo foram inundadas com produtos low fat, light, zero, coisas que vemos até hoje. Você certamente já viu a pirâmide da alimentação, com carnes e gorduras no topo e muitos carboidratos na base, como um suposto bom padrão de alimentação para todos. Ainda hoje se usa essa pirâmide, que em última análise surgiu desses estudos totalmente deturpados. Desde que foi publicado pela primeira vez as linhas gerais para uma alimentação saudável, em 1980, a população mundial passou a reduzir o tamanho do crescimento, a obesidade alavancou e uma série de vilões apareceram, dentre eles o diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é aquela doença que se adquire ao longo da vida por conta de seus hábitos alimentares e rotina de atividades físicas. No início dos anos 2000 era uma quantidade muito baixa da população, mas esses números vêm crescendo a cada dia. Apesar do trabalho de Ancel Keys já ter sido amplamente refutado e provado errado, a suposta ciência que ele carregou nunca saiu do dito popular, do senso comum. Ainda há uma esmagadora parcela da população que acredita no alto consumo de grãos refinados e no baixo consumo de gordura, como sendo algo desejável. Parte da culpa ainda está com o Dietary Guidelines, com as linhas gerais para uma alimentação saudável, que ainda insiste nessa ideia. Basta ver a mesma diretriz publicada pelo governo americano para 2020 e 2025. Não mudou nada. Podemos resumir os últimos anos de nossa alimentação e saúde da seguinte forma: o governo se utilizou de uma informação sabidamente falsa para ditar como o mundo deveria agir para cuidar da própria saúde. O mundo inteiro acreditou, afinal de contas, eram cientistas, era ciência falando aquilo. A situação da saúde global, em função disso, só piorou a partir dali. A indústria farmacêutica, por outro lado, passou a lucrar bilhões e bilhões de dólares todos os anos com medicamentos. Medicamentos esses que a grande parte da população só precisava por culpa das péssimas diretrizes de saúde dadas pelo governo.
E se isso já aconteceu alguma vez, eu fico me perguntando, poderia isso acontecer novamente? E como nós podemos sair dessa espiral? No caso da dieta, existem várias maneiras. Para algumas pessoas é uma dieta low carb, high fat. Para outros é uma dieta do Mediterrâneo. Alguns ainda encontram a saída no veganismo. E para você pode ser outra coisa totalmente diferente. Você deve achar a melhor solução para você. Esse é exatamente o ponto. Nós precisamos ter responsabilidade sobre a nossa própria saúde. Se o experimento de Ancel Keys nos ensinou alguma coisa, a lição que fica é a seguinte: não confie a sua saúde ao governo. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por B. Freitas 87, revisado por Paulo Almeida, narrado e produzido por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!